Olá, queridos alunos, aqui quem fala é Tia Evelyn. Nós vamos para mais uma videoaula. A nossa disciplina de hoje será Ciências e nós iremos falar sobre o capítulo 4, página 177, sobre mistura e separação de misturas. Uma substância pura é formada somente por um tipo de substância. Por exemplo, uma barra de alumínio é constituída somente por átomos de alumínio. Entretanto, na maioria dos materiais na natureza são misturas. E hoje nós vamos ver um pouquinho sobre os conceitos de mistura. Uma mistura é formada por mais de uma substância. As substâncias presentes em uma mistura podem estar em um dos três estados físicos: líquido, sólido ou gasoso. O ar que respiramos é formado por gases, sendo os principais nitrogênio e oxigênio. A água do mar é formada por água, gás de oxigênio, cloreto de sódio e outros minerais. A areia é formada por sílica, quartzo e outros minerais. As misturas podem ser classificadas em função do seu aspecto visual, em uma mistura homogênea ou heterogênea. Uma mistura homogênea é aquela que se apresenta em um aspecto uniforme, ou seja, ela apresenta uma única fase. O que isso significa? Você consegue ver tudo bem juntinho, bem misturado. Você não consegue descrever o que é cada material ali. As misturas homogêneas também são conhecidas como soluções, como, por exemplo, a água da torneira, o ar que respiramos, o álcool hidratado, a gasolina, o soro fisiológico. A gente não consegue dizer quais são as substâncias que tem ali. Então, essas são chamadas de substâncias homogêneas. Em uma mistura homogênea, não é possível distinguir as substâncias utilizadas. Isso ocorre quando uma substância é capaz de dissolver a outra. Substâncias capazes de dissolver outras substâncias são conhecidas como solventes. E substâncias capazes de serem dissolvidas são conhecidas como soluto. Então, quem dissolve é solvente e quem é dissolvido é o soluto. A água é considerada um solvente universal, pois é capaz de dissolver uma grande quantidade de substâncias. Em uma mistura de água e sal, por exemplo, a água é o solvente e o sal é o soluto. Já uma mistura heterogênea é uma mistura que não apresenta um aspecto uniforme, ou seja, vocês conseguem ver as duas fases. Muitas vezes é necessário realizar a separação dos componentes de uma mistura, como, por exemplo, a obtenção do sal de cozinha a partir da água do mar. E para separar os componentes de mistura, são empregadas diferentes técnicas de separação, e nós vamos ver algumas técnicas agora. A primeira técnica que nós vemos aí é a filtração, que é uma técnica de separação de misturas empregada para separar misturas líquidas e sólidas. A filtração é uma mistura realizada com o auxílio de um filtro, onde o sólido não dissolvido fica retido no filtro e a fase líquida passa livremente. Como, por exemplo, a filtração que podemos citar é a preparação do café, onde o coador de pano retém um pó de café, e o líquido passa. A decantação é empregada na separação de misturas líquidas e sólidas ou de líquidos por ação da gravidade, onde o componente mais denso se deposita no fundo, ou seja, onde o componente mais pesado fica no fundo do recipiente. A decantação pode ser utilizada, por exemplo, para separar água e areia. E ao deixar esta mistura em repouso, verifica-se que a areia se deposita no fundo do recipiente e para separar basta remover a água, despejando em outro recipiente. A catação é empregada para separar misturas de sólidos com aspectos diferentes, como, por exemplo, cor e entre outros. Como, por exemplo, a catação de feijão,
e a separação de materiais plásticos, papéis, vidros e entre outros materiais nas centrais de reciclagem. A peneiração é usada para separar misturas sólidas de tamanhos diferentes. Nesse tipo de separação, emprega-se peneiras que possuem malhas de diferentes passagens dos componentes sólidos de diâmetro menor, ou seja, tem vários tipos de malha ali, vários tipos de tipo um tecido ou uma rede com diversos tamanhos para poder deixar os componentes sólidos que você quer não passarem. Separação magnética, né? A gente pode usar para separar componentes sólidos, onde um deles é metal. A separação ocorre devido à atração de um ímã. É como você botar plástico e metal junto, né? Você passa o ímã e só os que são metal vão vir para você, né? No seu ímã. A destilação simples, que é utilizada para separar os componentes de misturas homogêneas de sólidos dissolvidos em líquido. Com o aquecimento, o componente líquido passa para o estado gasoso, ou seja, ele é aquecido até chegar no estado gasoso. E o gás passa pelo condensador, ou seja, ele é resfriado, ele passa por um tubo e o gás é recolhido, né, por uma parte, e a parte sólida que fica permanece na parte de destilação. E também temos a destilação fracionada, que é utilizada para separar misturas de líquidos miscíveis, ou seja, que não passam para o estado gasoso em temperaturas muito próximas. Apresenta-se uma aparelhagem similar, né, à destilação simples, porém ela é acoplada a uma coluna de fracionamento. Essa técnica é usada para separar os componentes do petróleo, por exemplo. Então, meus queridos, agora vocês vão fazer a leitura do capítulo para que a gente possa fazer os exercícios da página 180, 181 e 182. E nós temos aí na página 182 uma experiência que vocês podem fazer. E caso vocês façam, vocês podem mandar aí para a tia, que a tia vai querer ver, tá bom? Então é isso, meus queridos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.